Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme prometido para vocês, né? Eu tô passando aqui para a gente estar fazendo um pequeno bate-papo aqui, um pequeno vídeo, talvez não tão pequeno, mas uns 20 minutos mais ou menos, onde vocês poderão estudar e se preparar para a nossa prova, né? Que será na semana que vem, dia 12, na terça-feira, às 9 horas, lá no prédio 1, se não me falha a memória, a sala que eu não estou me recordando agora, mas tem um outro vídeo aí que fala, né, onde que será essa nossa avaliação. E só de antemão, pessoal, eu já vou avisando que lá no vídeo eu falei que seriam os módulos 3, o 4 e o 5. Só que na verdade o módulo 6, que é esse último módulo nosso, ele vai entrar porque ele termina justamente um dia antes, né? Então, teoricamente, a gente estaria apto a estar utilizando, a estar fazendo a avaliação nossa sobre esse módulo também. E nele, eu já vou avisando que vai cair uma questão só, né? E é sobre as inteligências múltiplas. Na hora que eu for falar sobre as questões especificamente da prova, eu comento mais sobre ela. Então, assim, vai cair só uma questão e acerca das inteligências múltiplas que vocês acabaram de ver aí no módulo 6. Tá ok? Não precisa apavorar, não. Bom, mas vamos lá. Dando uma recapitulada, né, o que acontece? O que nós vimos no módulo 3? Ele falava sobre gestão e incorporação das tecnologias e mídia como instrumento facilitador. E aí o que a gente tem que entender? Né? E a gente vem batendo nessa tecla já há algum tempo, desde o início da nossa disciplina, que as tecnologias elas se tornaram algo inevitável e com isso elas foram incorporadas de uma maneira no nosso cotidiano que nós temos que aprender a lidar com isso. E para alguns, infelizmente, para outros, felizmente, é um processo irreversível. Então, ou a gente aprende a lidar com isso no nosso cotidiano, ou a vida vai se tornando difícil, a vida vai se tornando complicada, né? E como é que eu posso dizer? E desnecessária, né? Um sofrimento desnecessário. Sendo que se a gente já viu isso, a gente utiliza as tecnologias ao nosso bem, ao nosso favor, isso facilita bastante a nossa vida, o nosso cotidiano, seja ele em qualquer área. Então lá, eu lembro que a gente falou um pouquinho sobre a gestão das tecnologias, né? Saber gerenciar isso aí. Não é simplesmente trazer isso para a sala de aula, ou para a nossa casa, ou para o nosso ambiente empresarial, para qualquer ramo que seja. Saber gerir isso aí. Então eu lembro que eu acho que eu falei lá, para criança é maléfico o uso da tecnologia? Não. Se você pegar o desenvolvimento cognitivo das crianças de hoje em dia, é muito mais rápido do que das crianças de antigamente, né? Por quê? Porque isso facilita. Agora, se você deixa a criança 8, 9, 10 horas na frente de um celular, de um computador, de uma televisão, de um recurso tecnológico que seja, aí torna-se algo prejudicial. Então, o gerir isso aí da melhor forma é que está a chave da questão, né? Dentro de uma sala de aula, é bom que o aluno tenha contato com tecnologias, seja um ambiente virtual, seja um celular, seja um acesso à internet, onde ele busque mais informações. Mas ele passar toda uma aula navegando na internet, isso é benéfico? Não. Então, a questão da gestão da tecnologia é que é importante. E o papel disso aí como um facilitador, que a gente também discutiu nesse módulo 3, né? O papel de facilitar a aprendizagem. Então, às vezes, fica muito complicado você ler algo de um livro, que seria uma tecnologia, mas uma tecnologia antiga, e você extrair o melhor daquilo ali por si só lendo aquilo ali. Já se você tem um uso de um recurso visual, um recurso sonoro, né, um áudio ou um vídeo, alguma coisa nesse sentido, a aprendizagem se torna mais rápido, a interação se torna mais rápida. E com isso o papel das tecnologias então é de extrema importância hoje no nosso ensino e aprendizagem. No quarto módulo, pessoal, nós falamos sobre a integração das mídias no processo ensino-aprendizagem, que é mais ou menos uma emenda disso que eu acabei de falar, né? É você integrar o uso de vídeo, de áudio, de navegações dinâmicas, né, em sites, onde você clica, onde você tem a necessidade de buscar algo a mais aqui. Então você foge daquela navegação linear que a gente fala, né? De um livro, por exemplo, que você vai lendo página após página, e você usa
interações midiáticas, ou seja, você pode estar falando, você pode estar mostrando um slide, uma figura, você volta num texto. Se a pessoa quiser clicar naquilo ali e ir para um link, para uma outra página, se for do interesse dele, ele vai, senão ele continua ali, de repente aparece um vídeo, coisas nesse sentido. E aí, com isso a gente viu várias mídias, né? Várias ferramentas e várias mídias que a gente pode estar utilizando. Hipertexto, blogs, videologs, fotologs, redes sociais, a própria internet, enfim, vários. Isso foi no quarto módulo. No quinto, nós falamos um pouquinho sobre o ambiente de aprendizagem colaborativa, que é uma temática dos dias de hoje, né? Toda essa tecnologia, ela traz também uma necessidade de um ambiente colaborativo, cada vez mais. E com isso a gente fez algumas definições sobre os vários tipos de ambientes colaborativos, as linguagens utilizadas dentro desses ambientes colaborativos, né? Então eu lembro que a gente falou sobre quadrinhos, sobre quando você coloca uma letra tudo em maiúsculo, a sensação de quem está lendo aquilo é uma sensação de que você está gritando, né? Quando você põe uma figura que está de baixo para cima, dá a sensação de inferioridade. Quando você põe uma figura que ela está de cima para baixo, ela dá uma sensação de superioridade. Quando você põe certas afeições, te passa sentimentos de alegria, de tristeza, de apavoramento, de angústia. Lembra? Isso tudo são linguagens que a gente tem que aprender a se adequar, né? Todo mundo navega aí nas redes sociais, todo mundo praticamente tem redes sociais, tem grupos em WhatsApp, você participa de fóruns, igual a gente tem aqui nesse ambiente virtual nosso de aprendizagem, que é o Moodle, que é a nossa disciplina. Então nós temos fóruns, ou seja, onde as pessoas entram e elas expressam a sua opinião de uma forma escrita ou de uma forma falada, enfim, estamos inseridos em comunidade. E isso é um pouco diferente de você simplesmente escrever um livro onde você usa só uma linguagem formal, ou de estar conversando num boteco, por exemplo, onde você usa uma linguagem totalmente informal. Então, enfim, aprender sobre essas linguagens. E a aprendizagem e a colaboração nesses ambientes, né, onde a gente tem que entender que num ambiente colaborativo, num ambiente virtual, num ambiente moderno igual é o de hoje, a colaboração, o compartilhamento das informações é o grande cerne, né, para você crescer nesse ambiente. As pessoas que se comunicam, as pessoas que se colaboram, né, a aprendizagem ela é mútua e com isso ela é muito mais rápida e vantajosa, né? Eu acho que hoje já não há mais espaço para ensino e aprendizagem num ambiente fechado, né? Um professor que não gosta de ensinar ou um aluno que não gosta de interagir. Isso aí, nos dias de hoje, vem caindo cada vez mais por terra, não é verdade? Bom, e por fim, no módulo 6, pessoal, nós falamos um pouquinho sobre o quê? Sobre os projetos de aprendizagem, né? Os novos projetos de aprendizagem e que vem constituindo, né, as novas fundamentações pedagógicas aí no dia a dia. Então, lá a gente falou um pouquinho sobre as inteligências múltiplas, que é extremamente importante para você como professor, eu como professor, vocês como futuros professores, entender que cada cidadão é um cidadão específico. Numa sala de aula você não tem 30 alunos, 30 pessoas que têm o mesmo raciocínio, que têm a mesma capacidade de aprendizagem das mesmas áreas. Cada cidadão, ele é um cidadão individual, com suas inteligências, com as suas competências. E aí a gente fala ali de 7 ou 8, alguns autores divergem, sobre as inteligências múltiplas. Alguns alunos vão ter mais aptidão para a área de exatas, para as contas, para as lógicas computacionais. Outros vão ter mais carinho, mais habilidade para as músicas, para as artes. Outros vão ter mais para a linguagem do campo, para a natureza. Outro para as questões do universo, para as filosofias, enfim. Então lá, noções de espaço, né? Então lá a gente fala, vocês viram cada uma dessas áreas. Eu postei um vídeo para poder ajudar, para ficar mais fácil, além de ter as explicações nos slides. E aí eu pergunto, né? Vocês fizeram aquele teste lá? Eu lembro que o meu deu para a área das ciências exatas, né? Não é à toa que eu formei para computação e trabalho mais com essa área de ciências exatas aí, mestrado e doutorado em engenharias e tudo mais. Então eu vi que quando eu fiz o teste realmente bateu exatamente com aquilo que eu acredito que eu sou.
Espero que vocês também tenham feito esse teste aí e tenham avaliado se realmente bateu ou não com o perfil de vocês. E aí, lá a gente viu algumas etapas, né, de construção de um projeto de aprendizagem, que ele deve ser focado nesse sentido, né, de você trabalhar, ora, o lado mais musical, ora o lado mais corporal, ora o lado mais da lógica do pensamento, ora mais o lado filosófico, ou seja, não tem como você fazer vários projetos e atender a cada um individualmente. É uma sala de aula bem heterogênea. Mas você tem que trabalhar cada hora isso. Por quê? Porque todos nós temos um pouquinho dessas habilidades, né? E isso é bom que fique claro, e há uma questão na prova que fala sobre isso. Todos nós temos essas habilidades, só que elas se destacam. Em alguns a música destaca mais, em outros a área exata destaca mais, em outro a filosofia destaca mais. Mas todos nós temos essas inteligências. Então não existe aquele ser que ele não sabe nada de filosofia, ele não consegue raciocinar nada, nem o que ele está fazendo na Terra. Não existe aquele sujeito que não sabe nada de música ou de arte, né? Você pode não ter habilidade para tocar um instrumento ou para cantar, mas você entende um pouquinho daquilo ali, sabe, né? Enfim. Então, todos nós temos essas habilidades. E aí cabe ao professor, na elaboração dos projetos de aprendizagem, estimular em cada momento isso aí de uma forma diferente, porque com isso, né, ativa aquela parte que está ali, mas que às vezes não está muito utilizada. Eu tenho essa área da música, mas eu não gosto muito, eu não sei, eu não tenho muita habilidade com música não. Mas é bom então que o professor crie um projeto de aprendizagem e que ele estimule, né, a pessoa a desenvolver, a trabalhar essa área que ele não é tão familiarizado, com a ajuda daquele que está em sala de aula e que é familiarizado. Então, um exemplo. Pessoal, um projeto aqui é vocês criarem uma música para a próxima aula, música simplesinha, 2 versos, 3 versos, um refrão, onde fale sobre determinado tema. Você sabe tocar violão? Talvez não, mas talvez você tenha um colega ali seu que saiba. E aí vocês vão juntar, e aí ele vai trabalhar a área que ele é bom, que ele tem facilidade, e você vai desenvolver uma área que talvez não seja tão habilidosa assim, mas que você vai poder colaborar com aquele pequeno conhecimento. Então, viu como é que nós podemos trabalhar de todas as áreas e devemos trabalhar em todas as áreas? Para quê? Para que estimule o desenvolvimento então dessa área que não é tão ativa assim. E aí a gente viu algumas ferramentas também ao final desse módulo, né? E-mails, blogs, enfim, algumas ferramentas que a gente pode estar utilizando. Beleza, pessoal? Então, isso aí é uma pequena revisão sobre os 4 módulos que a gente vai estar vendo, vai estar caindo na nossa avaliação agora do dia 12. Então, agora eu vou voltar comentando um pouquinho sobre as nossas questões, o que vai cair nas nossas questões para a gente ficar um pouquinho mais tranquilo, tá ok? Bom, pessoal, então agora eu voltei para poder falar sobre cada questão ali da prova. Espero que não falhe a resposta para vocês, né? Mas vamos lá. Bom, são 10 questões a prova, 10 questões de múltipla escolha, questões de marcar. E a primeira questão, ela vai falar sobre aquela parte da disciplina lá do módulo 3, onde nós falamos sobre a abordagem instrucionista e a abordagem construcionista. O que é isso? Aquela abordagem instrucionista é aquela abordagem que o professor ele vai dando a instrução e ele vai falando, você entra aqui, você vai virar ali, você vai virar para tal lado e vai fazer tal coisa, que seria aquele método antigo que a gente fala. E o método construcionista é aquele método, né, que é defendido pelo Paulo Freire, onde o conhecimento ele é construído a partir de orientações. E aí você como aluno, você como quem está aí na outra ponta, vai criando o seu conhecimento, né, através da sua curiosidade, através da sua vontade, e aí você vai traçando os seus caminhos em relação ao seu conhecimento dentro de uma base pré-estabelecida.
Então, a primeira questão ela vai tratar sobre isso. Então, quem tiver alguma dúvida pode estar lendo lá sobre abordagem instrucionista, sobre abordagem construcionista. Na questão 2, ela fala sobre o uso de tecnologia no processo de ensino-aprendizagem. E aí, o que é isso aí? É bom que a gente lembre nessa questão aqui, que vocês lembrem, aliás, que não é simplesmente inserir a tecnologia, igual eu falei no início do vídeo. Não é simplesmente colocar um recurso ali. É trabalhar com que a técnica, a tecnologia, ela seja compartilhada, ela possa ser usada em conjunto com a teoria pedagógica. Então, não adianta eu simplesmente colocar um computador e continuar falando, mostrando para você no computador aquela tabuada que foi passada no quadro. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3. Igual tem um videozinho, lá nos primeiros módulos que fala sobre isso. Então é você o quê? É você pegar aquela teoria pedagógica e você juntar, fazer uma associação da teoria pedagógica e do uso da tecnologia. E isso então cai na questão 2 sobre o uso de tecnologia nesse processo de ensino-aprendizagem. É saber mesclar, eu estava tentando lembrar a palavrinha. É saber mesclar essas duas coisas. Beleza? Na questão 3, fala sobre a aprendizagem colaborativa, aquilo que eu também falei aí de algum módulo para trás. E aí, pessoal, algumas questões é importante a gente ressaltar. Que no ambiente de aprendizagem colaborativa, a gente tem algumas características. Uma delas é a interdisciplinaridade, ou seja, todas as disciplinas no ambiente colaborativo, ou todas as áreas, elas se comunicam. E isso, se a gente for olhar lá dentro do contexto empresarial, lá não é uma aprendizagem, lá é um ambiente mesmo colaborativo empresarial. Todas as áreas hoje em dia, elas se falam. Quem trabalha numa empresa aí, ou quem já ouviu falar, ou quem atentar para isso agora, vai entender que você não tem mais aquela questão assim, eu só sei fazer parte contábil, eu só sei parte financeira, eu só sei parte fiscal, ou eu só sei parte de recursos humanos, ou eu só sei parte de gerência de produção, ou eu só sei isso aqui, eu só sei fazer isso aqui. Essa palavrinha, ou eu só sei fazer isso aqui, ela já está em desuso. Num ambiente colaborativo, todas as áreas se comunicam. A pessoa, mesmo porque todas as áreas dependem, e aí a gente entra naquele conceito de sistema, a aprendizagem sistêmica, a visão sistêmica da coisa. Todos os ambientes, eles se colaboram, não é verdade? Então, dentro de uma escola, você não tem mais a direção, o corpo docente, o professor e o aluno. Você tem um sistema educacional, onde todas as partes, elas se interagem, Então, nessa questão da aprendizagem colaborativa, a interdisciplinaridade, ela fala muito alto, porque todas as disciplinas, elas se comunicam de uma certa forma. Você aprende a matemática, mas essa matemática ela vai servir para física, para química, de certa forma, às vezes para biologia. O português é essencial para todas as disciplinas. Se você não sabe ler, você não vai interpretar o que está escrito, enfim. Outra questão, pessoal, é a interação das partes, Então, no ambiente colaborativo, todas as partes elas têm que se interagir. E aí há uma questão mais lá ao final, onde ela fala sobre isso aí, sobre a interação que tem que ter hoje em dia. Não mais aquela figura professor-aluno. E aí, mais uma vez, também tem uma questão que fala sobre isso. Quem estava naquela palestra na Semana da Pedagogia, na quarta-feira, ao qual eu também estava, que eu trouxe aquele professor amigo meu lá do Instituto Federal, professor Edio, e lá ele falava sobre uma das metodologias ativas, e lá a gente viu o exemplo na prática da interação, a interação das partes. E aí ele comentava lá, em certo momento, aquela visão antiga da sala de aula que hoje em dia já não mais tem, reforçando apenas aquilo que eu venho falando, e outros professores falaram e falam em outras disciplinas desde o início. Então a interação é importante. O pensamento divergente também, Nós não somos iguais, nós não temos as mesmas inteligências e as mesmas capacidades. Então, no ambiente colaborativo, há sim o pensamento divergente. Nas redes sociais,
Ah, sim. E aí a gente tem que chamar a atenção para quem vai na rede social e começa a brigar com os outros quando ele posta algo diferente daquilo que eu penso. Ah, eu sou de direita, fulano é de esquerda, ou eu sou de esquerda, fulano é de direita. Ele posta alguma coisa lá, eu vou lá, critico, eu xingo, eu brigo, né? E o pensamento divergente, as pessoas têm que pensar igual? Não, né? Então, num ambiente colaborativo, numa indústria, numa sala de aula, numa casa, numa roda de amigos, o pensamento divergente ele é algo que existe. E há que se respeitar e há que se crescer com isso. Ah, tá. Então a gente está aqui para poder discutir, né? Para poder discutir no sentido de não brigar, mas no sentido de cada um mostrar seu ponto de vista. De repente eu aprendo com o seu ponto de vista, ou de repente você aprende com o meu ponto de vista. E isso é uma aprendizagem colaborativa, né? Vocês vão lembrar daquele exemplo prático lá do Peers Instruction, lá na palestra, onde em certo momento a maioria levantou acerca da letra D, inclusive eu também, né? Achando que faltava alguma informação, e no segundo momento nós compartilhamos o conhecimento e ele falou, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Uns concordaram, outros não, e quando a gente foi rever a resposta, lembra? Na segunda parte da dinâmica, e aí as respostas mudaram, ou seja, as pessoas aprendem com a divergência. Basta ser um pouco inteligente, né, e não ser tão ignorante num mundo igual é o de hoje. E por fim, dentro de um ambiente colaborativo, a questão da avaliação, que foi o que a gente fez ao final, né? Ele faz uma avaliação. Num primeiro momento, tal resposta era a maioria, no segundo momento, tal resposta era a maioria, que era a resposta certa. Ou seja, aquilo é um ambiente colaborativo, onde há várias interações, a interdisciplinaridade, todas as áreas se falam, e um pensamento divergente, e ao final uma avaliação. Então é importante a gente falar sobre isso dentro de um ambiente de aprendizagem colaborativa. A questão 4, ela fala de novas ferramentas aplicadas à educação, né? E aí a gente vai lembrar então de novas ferramentas mesmo, computadores, tablets, data shows, blogs, enfim, tudo, e-mails, ambientes virtuais que são usáveis, né? Igual esse nosso que é o Moodle. Isso são ambientes então novos aí para aplicados à educação. A 5 é um novo contexto educacional. E isso aqui, pessoal, nessa questão 5, né, é bom que a gente entenda, para poder responder ela, para vocês responderem ela bem e acertar, que, mais uma vez, aquele papel do professor, detentor do conhecimento, e a única via é ele falar para o aluno, isso hoje em dia já não é mais utilizado, já não é mais aplicado, já não existe mais, né? Todos nós, professores, alunos, todos nós aprendemos a todo momento. Então é importante que a gente tenha em mente que hoje em dia não é mais você como educador aí, quando você estiver preparando a sua aula, ou eu quando estiver preparando a minha, né? Chegar e falar, o conhecimento é esse aqui, a matéria é essa, e vocês têm que entender que funciona assim, assim, assado, né? Vão haver momentos em que o aluno, através de um uso de um recurso, através da própria informação que ele conhece, que ele recebe em casa, ou do mundo, da sociedade, ele chega e ele te fala, professor, você sabia que tem isso e que é assim, assim, assado? Né? Quantas vezes eu estou lá em sala de aula e aí eu comento sobre tal tema, e aí o aluno vai vir, às vezes ele trabalha, né, para administração, para engenharia de produção, contábeis, às vezes ele trabalha nisso, ele fala, professor, hoje em dia você sabia que hoje é assim, assado? Eu viro e falo, não, legal, bom que eu aprendi mais uma coisa. Então, a imagem do professor detentor do conhecimento, hoje em dia, nesses novos contextos educacionais, ele já caiu por terra, né? Hoje você ensina e você aprende a todo momento. E a gente tem que saber lidar com esse paradigma, pessoal, né? De ser humilde, de saber que o aluno também vai te ensinar e ele vai te trazer conhecimento, e essa aprendizagem colaborativa, tá vendo? Uma coisa ligando a outra, vai acontecer a todo momento. Bom, a questão 6, a 7 e a 8, elas vão falar sobre o uso das TICs, que é as tecnologias de informação e comunicação aplicadas então aí à educação. Na primeira, né, a gente vai falar sobre o uso efetivo entre aluno e professor. Então, saber, né, que todas essas vias, tanto o aluno quanto o professor,
tem que saber utilizar isso aí de uma forma colaborativa. Na 7, a gente vai entender que o papel do professor como gestor da educação, e aí tem uma diferençazinha entre o professor e o aluno nessa parte aqui, em relação às TICs, né? Que apesar que todos se comunicam, a gente falou na questão 6 sobre o uso efetivo, todos dois utilizam as tecnologias, tanto o professor quanto o aluno em sala de aula, o papel do professor ele é um pouco diferente, porque ainda assim, ele sendo um professor, ele sendo o cara ainda professor, né? A figura do professor, ele é o gestor do conhecimento ainda. Ou seja, por mais que o ambiente é colaborativo, por mais que as coisas se interajam extremamente hoje em dia, ainda há a diferença do gestor, que é o papel do professor. Senão não justificava o papel dele lá, né? Senão não justificava ele estar lá ou eu estar aqui. Então ele tem que ser o gestor. Ele é o cara que, como ele tem um conhecimento um pouco acima em relação ao aluno, ele vai conduzir, ele vai gerenciar esse conhecimento. Então o papel do professor ainda é o gestor. Porque se ele deixar também, vamos entender isso na prática, se você deixa isso, né, a revelia, se você deixa isso aí, pessoal, tá liberado, todo mundo pode usar tecnologia, todo mundo pode interagir, vai virar uma zona, entre aspas. Então o papel do professor é o quê? É gerir esse conhecimento, gerir essa utilização. Agora vocês vão utilizar o equipamento para isso, agora vocês vão utilizar tal recurso para fazer tal coisa. Ou seja, ele ainda comanda. Esse é o papel do professor hoje em dia, né? É o ser o gestor. Quando a gente falou do gestor educacional lá atrás, que seria o antigo diretor de escola, vamos falar assim, ele ainda tem o papel de conduzir, de gerenciar. Senão viraria uma bagunça. Senão o pai do aluno chegaria, falaria com o professor, que falaria com o aluno, que o aluno falaria com não sei quem. Ou seja, você não teria norte. Então ainda há, mesmo que os ambientes se colaborem repetidamente, né, falando isso, para ficar bem fixado, mesmo que os ambientes se colaborem, há ainda que se ter regras, que se ter direcionamentos, senão a coisa vira uma bagunça. E esse é o papel do professor, diferente do professor do aluno. Ele é o gestor, ele é aquele cara que vai direcionar ainda como usar, qual o melhor recurso a ser utilizado, e para isso a gente precisa aprofundar o nosso conhecimento cada vez mais, e por isso vocês estão fazendo essa disciplina, para saber fazer isso da melhor forma possível. E na questão 8 é o uso da tecnologia mais o uso da teoria, né, das TICs. Cai um pouquinho na questão... Aonde? Na questão 2, né? Os novos usos aí da tecnologia, ou seja, você unir as TICs à teoria e com isso a gente ter um melhor proveito disso. Bom, a 9, penúltima questão, aí ela vai naquelas inteligências múltiplas, né? Onde a gente tem que saber, principalmente, estimular cada indivíduo da sua melhor forma possível. Não preparar uma aula individualmente para cada pessoa, senão você não vai sair do lugar. São 30, 40, 50 alunos dependendo da sala. Mas sim, cada vez usar a sua criatividade para poder diversificar as atividades de forma que se trabalhe em cada momento as áreas as áreas das inteligências múltiplas, e que não são o forte de cada pessoa, e aí cada pessoa vai trabalhar para poder melhorar a sua área que ele não tem tanto conhecimento. Essa é a 9. E por fim, a 10, né, ela fala sobre o EAD, né, o novo conceito de aula, em relação a quê? O que a gente tem que entender? Que esse conceito da disciplina à distância, né, igual a gente faz aqui, ela não altera a forma de aprendizagem, né? O professor sendo um gestor do conhecimento, um gestor de tecnologias, vocês aprendendo, o conhecimento sendo compartilhado, isso aí não muda, pessoal, isso aí é o cerne da pedagogia. O que muda é em relação ao tempo, ao espaço, né? Por quê? Porque aí você vai poder saber que você pode estar assistindo essa aula num sábado à noite, num domingo de manhã, né? Você pode estar fazendo no momento que você achar melhor, diferentemente de uma sala de aula onde você estaria naquele momento ali fazendo as coisas de acordo com o que o professor estaria passando, ou na quinta-feira ou numa sexta-feira. Então o que muda é só essa questão, é a questão do espaço, é a questão do tempo, onde você aprende na tela do computador e não mais na sala de aula, lá sentado numa carteira, e ao seu tempo, à sua maneira,
na sua melhor forma. Tá ok, pessoal? Então essas são as 10 questões que vão cair. Espero não ter falado as respostas para vocês, mas espero ter clareado aí para que vocês não tenham dúvida. Tá ok? Qualquer dúvida, até na terça-feira, vocês podem entrar aí no bate-papo, podem estar mandando perguntas que à medida eu entro todo dia e tento responder então essas perguntas aí. Tá ok? Aquele abraço.